A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Estamos aqui para darmos a resposta a quem nos perguntou, nos indagou e até mesmo tirou, dizendo que nós não tem como provar quantas vezes é para fazer a ceia do Senhor durante o ano. Quantas vezes a ceia do Senhor é celebrada. E se tem data específica. E chegar a dizer que nós não temos base bíblica. E o que temos não se configura, não é atestado. E aí, o que diz a Bíblia, não é? O que diz a Bíblia a respeito desse assunto? Então nós vamos agora falarmos da ceia. Ceia significa refeição. E essa refeição, essa festa, esse banquete que é preparado nessa festa, ele surge principalmente ali na retirada, na libertação do povo israelita do Egito. Quando o povo é libertado para celebrar a Páscoa, mata-se naquela noite um cordeiro e através do seu sangue pinta os umbrais das portas. Então ali já é o cordeiro, primeiro cordeiro pascual sacrificado. Isso vai dar sombra, nós sabemos, que em Jesus Cristo. E dentro do capítulo 12 do livro do Êxodo, no versículo de número 46, nós já encontramos a primeira profecia relacionada à crucificação de Cristo, que é onde diz: os seus ossos não serão quebrados. Então esse versículo já se joga à luz lá no madeiro da cruz. Ponto principal. Quando Israel sai do Egito, o Senhor faz, vamos supor, um pacto para essa celebração eterna. Celebrará os filhos dos teus filhos e a geração. E diz que o estrangeiro não poderia participar, a não ser o servo comprado para servir. Isso é o texto bíblico. E diz que depois de circuncidado. Essa é a ceia judaica, ou a ceia israelita, para a libertação de Israel. Mas o que é que tem a ver essa ceia, esse pacto, essa comemoração dessa nova aliança com o povo de Israel? Tem tudo a ver com o que a gente vamos falar aqui. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. O de João aborda, mas não de maneira categórica, igual os três sinóticos. E a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, do 17 ao 34, vai falar claramente a respeito da ceia do Senhor. E aquela ceia é a mesma ceia que está relacionada nos livros dos evangelhos. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios que ele recebeu do Senhor, que na noite que foi traído, tomou o pão, dando graça, repartiu e disse. Aqui nós já vemos que esses 4 livros, eles estão dando uma luz específica para a comemoração, para a celebração e para o testamento, o novo pacto e a nova aliança surge nessa ceia. E essa ceia, ela tem uma data específica, que é a Páscoa, que é marcado no livro de Gênesis, no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, está explicitamente esclarecendo que é no 14º dia de Nissan, o primeiro mês do ano judaico, do calendário judaico. E aí, quando nós vamos ler o livro de Mateus, por favor, Luna, minha assistente, me dê aqui isso. Quando nós vamos ver aqui o livro de Mateus, ele é categórico a nos dizer, a partir do versículo de número
do capítulo 26 e versículo de número 26, ele vai falar a respeito dos últimos acontecimentos ali da ceia, né? Mas o mais importante é o início desse contexto de Mateus. O que Mateus está abordando no início, que começa a partir do versículo de número 17, que fala assim: a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Então, aqui, nessa data, Jesus vai celebrar com seus discípulos essa ceia, que essa ceia era o agradecimento, era onde as famílias se reuniam, preparavam a sua mesa para que demonstrasse ali o agradecimento pela libertação e as providências de Deus na vida dos israelitas. E Jesus, como israelita e como judeu da Galileia, ele segue à risca a sua crença, segue à risca a sua religião. É tanto que essa aliança que eu já falei que é eterna, no versículo de número 29, do capítulo de número 26 de Mateus, vai dizer assim, o 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinde, até o dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Quando você vê Jesus dizer isso, está afirmando que a Páscoa não foi finalizada. E muitas pessoas aplicam dizendo que Jesus veio e acabou a Páscoa. Não. A Páscoa é uma festa eterna para o povo de Israel. A Páscoa, ela também agora passa a ser a representação da nova aliança, que o versículo de número 28 diz: porque isso é meu sangue do Novo Testamento que derramo por muito para a remissão dos pecados. Por isto é o meu sangue do Novo Testamento, em outras versões está a nova aliança, que é derramado por muitos, por remissão de pecados. Aí, toda essa cerimônia da nova aliança, ela está celebrada dentro de uma festa específica, eterna para o judeu. Jesus, como judeu, como israelita, aproveita e as profecias encaixam dos profetas, tudo no mesmo tempo. E aqui vai dizer que na mesma data que se comemora a libertação de uma grande escravidão, também a mesma data que se estabelece a nova aliança. Aí algumas pessoas querem neutralizar essa data, esse momento da Páscoa, de celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é diferente das outras ceias que acontecia no meio da igreja. Aquela ceia que acontecia no primeiro dia do domingo não era a ceia do Senhor. Ali era a ceia depois do Shabat, da guarda do sábado. As outras ceias era a ceia de comunhão. Era a ceia, era a confraternização dos irmãos que dividiam o pão e andavam em comunhão. Não é a ceia do Senhor, não é a ceia da aliança, não era as refeições da aliança, não era a festa da aliança. E eles,
como bom judeus e cristão, seguidor de Cristo, jamais celebrou a ceia da nova aliança fora da data da Páscoa. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela é uma vez por ano, biblicamente, pela Bíblia, pelos versículos que é nos oferecido. E o que Paulo vai dizer em Coríntios, todas as vezes que fizerdes, não está dizendo que pode fazer essa ceia do Senhor, que está sendo referido todas as vezes. Aquela todas as vezes é porque Coríntios, se você pegar do 17 e até o 34, você vai ver que a ceia estava sendo feita de maneira errada, estava sem sentimento. E aqui vai Paulo dizer que quando fizeres, todas as vezes que celebrarem a ceia do Senhor, que celebre com comunhão e sentimento, relembrando a morte do Senhor e anunciando até que ele venha. Esse anunciando não quer dizer que a gente só vai anunciar a morte do Senhor só no dia da ceia, não. É igual o seu dia. Você bebe todos os dias para você, mas tem o dia do seu nascimento, uma data que você nasceu. Nós vamos viver todo dia pregoando o Senhor Jesus, mas vai ter a data específica para nós fazermos a festa, a Santa Ceia, voltado para a nova aliança, voltado pelo sacrifício da cruz. E aqui não tem anulação. Agora, as pessoas se apegam às questões pós-bíblicas, principalmente romana, que vem disturpando toda a verdade do Evangelho ao longo dos anos, criando uma questão de um Deus formado por três pessoas, criando um politeísmo, criando uma heresia combatendo outra heresia, e eles não estão certo, não admitindo o que as Escrituras traz de início. Então, se você observar, todo o trabalho romano é de destruição à palavra. Se você observar todos os concílios e que você vai confrontar o que as teses estão brigando, tese entre tese, tudo teses romanas, digamos, a tese que prevalece no Império, ela dominou ao longo da história. A que não prevalecia era tido como heresia. Mas, na maioria das vezes, nenhuma dessas teses que Roma colocou são verdades bíblicas. São disturpações. São disturpações quando você pega o Evangelho com a luz da palavra, com um sistema de teologia claro e límpido, sem contaminação romana, mas uma tradução, estudando a história da igreja, vendo as questões dos famosos, que diz pai da igreja, que quem é pai da igreja é Jesus Cristo, pai da igreja é o Espírito Santo, pai da igreja os pais da igreja. Não! O pai da igreja, o gerador da igreja, depois de Deus Pai, é Cristo na cruz. Ele é o verdadeiro Pai. E aqui fica nitidamente clara que a ceia da aliança não é celebrada todo mês, não é celebrado todo dia, não é celebrado todo final de semana. A ceia, ela é celebrada na data da Páscoa, correspondente com a Páscoa israelita. Porque se você não tem referências ou versículo que possa te garantir quantas vezes ceia, você segue o quê? Você segue a hermenêutica. O texto traduz os textos, a Bíblia traduz a Bíblia. Então, eu tenho que considerar o relato dos três evangelhos e da carta de Paulo. Isso vai me dar confiança em saber. Agora, eu não posso pegar os relatos de Atos e os outros relatos que falam aonde a igreja se reunia para a confraternização dos irmãos, que era alimentação, a questão, no partir do pão. É lógico, porque a cultura daquele lugar milenar era pão. Pão é o maior, era o símbolo, e até hoje é o símbolo do alimento.
Assim como no Brasil, o arroz e feijão é o símbolo da refeição. No Nordeste, o cuscuz. Na Bahia, a farinha. Em Minas, o queijo. No Ceará, em alguns lugares, a rapadura. Cada lugar tem um alimento que vai ser a característica, digamos, de ponto alimentar daquela região, daquele povo. E aqui fica bem claro que a ceia do Senhor, a verdadeira ceia do Senhor, a festa da nova aliança é na Páscoa. Agora, mas aí os pais da igreja acharam por bem fazer a Eucaristia. Santo Agostinho fez isso, fulano fez isso. Isso é tese humana. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que comemorarmos a morte do Senhor todos os dias e anunciar, mas o dia de fazer essa refeição e um dia de fazer essa festa, ela é a mesma questão da festa dos israelitas. Porém, os israelitas que não são cristãos vai fazer a celebração conforme os seus ensinamentos e hábito cultural. E o cristão, sendo israelita ou não, sendo judeu ou não, sendo alemão ou não, eles vão pegar na Páscoa e lembrar, fazer uma festa, agradecer e trazer à memória o sacrifício, a comunhão, a ligação e fazer um exame de si mesmo. Porque na mesa tem um convidado ilustre. Na mesa, o convidado ilustre, ele está olhando e assentando com a sua presença. Na mesa, você não julga o seu irmão. Na mesa, você não examina o seu irmão. Na mesa, você não fala do seu irmão. Na mesa, você examina você. Na mesa, você olha você. Na mesa, você está com um convidado ilustre.